Sejam bem-vindos ao PodPed. Ela é a Gabi, eu sou a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Olá, mamães. Nosso convidado aqui muito especial, mais uma vez, muito obrigado, Dr. Guilherme. Se você quiser se apresentar para quem não viu o vídeo anterior. Claro. E se você não viu o vídeo anterior, o Dr. Guilherme falou tudo sobre pré-natal. Então, vê aqui embaixo nos comentários, nós vamos deixar o link para vocês poderem assistir o vídeo anterior. Meninas, obrigado pelo convite. Meu nome é Guilherme, eu sou médico, ginecologista, obstetra. Sou formado há praticamente 20 anos, né? E gosto muito do que faço, né? Assisto o vídeo de vocês aqui no canal. Acho muito legal essa iniciativa, parabéns. Eu acho muito importante a gente informar, né? As pessoas buscam informação de qualidade. E hoje, redes sociais, internet, tem muita informação que não tem fonte confiável. Então é importante a gente alimentar informação com qualidade para as pessoas. Tá bom? Então, parabéns. Muito obrigada. Bom, no vídeo anterior a gente estava falando sobre pré-natal. Aí agora nós separamos algumas dúvidas sobre puerpério. Uhum. Aí antes da gente começar a falar sobre o puerpério, a gente queria fazer uma pergunta sobre parto. Qual é o melhor tipo de parto? Qual o melhor tipo de parto? Polêmico. Olha, puxa, começar o vídeo com essa pergunta não é fácil, né? Existe sempre na vida o que é o ideal e o que é possível, né? Então, se você tem um parto que você chama ele de parto normal ou de parto natural, o que passa pela nossa cabeça? É que deve ser o melhor, deve ser o mais comum, né? A cesariana, ela foi criada, ela foi inventada para salvar vidas da mãe, do bebê ou dos dois em situações extremas. Porém, a medicina evoluiu, né? E hoje, as pessoas buscam muitas vezes conveniência, né? Conforto, segurança, praticidade. Então, muitas vezes, ou por desejo da mãe, ou porque o obstetra também por conveniência, se faz o parto cesárea, quando você deveria pelo menos estimular ou tentar o parto normal. O parto normal, sem dúvida nenhuma, se eu não olhar para a mulher e eu olhar só estatística, a gente vai chegar à conclusão que ele é o melhor tipo de parto, para a mãe e para o bebê, né? Para a mãe, você evita uma cirurgia, anestesia, um corte na barriga, você vai mexer ali perto do intestino, tem mais risco de infecção, né? Tem mais risco de sangramento. Então, não tem dúvida que para a mãe, o parto normal, desde que aconteça, né, de maneira adequada, humanizada, ele é a melhor opção. Para o bebê, vocês sabem muito bem também, um bebê que nasce passando pelo canal de parto, ele, claro que para ele também isso é um sofrimento, mas ele vai ter toda aquela secreção do pulmão por estar passando espremido jogada para fora. Então é um bebê que normalmente ele se adapta mais rápido ao meio externo. Então, se eu for pensar por estatística, por estudos, né, eu tenho certeza que sim. Agora, a gente tem que olhar cada situação. O que eu peço para minhas pacientes, principalmente para aquela que está na primeira gravidez? Você completa 9 meses, nesse dia aqui, a gente calcula no começo. Até essa data, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Você não sabe se a dor que todo mundo fala que é insuportável, para você vai ser não tão forte e você vai suportar, né? Então, nessa conversa, muitas vezes eu consigo levar que algumas mulheres cheguem a entrar em trabalho de parto e mudem de ideia quando elas têm um desejo antes que a cesariana é um procedimento mais tranquilo. Agora, se você me perguntar, você faz mais parto normal ou faz cesariana? Eu acho que ou está pau a pau ou eu faço um pouquinho mais de cesárea do que parto normal. Algumas vezes por causa do desejo da paciente, algumas vezes porque a paciente aceitou minha sugestão, mas ela não aguentou a dor, e algumas vezes por indicação médica, porque a gente detecta um problema durante o pré-natal ou durante o trabalho de parto que não é seguro continuar. Então,
Essas são as cesarianas que eu saio mais feliz, né? Eu sempre falo para as mulheres, eu adoro fazer parto normal, mas eu prefiro um nenê que nasça com saúde, independente de como ele vai nascer. Acho que recentemente está vindo uma cultura aí de um parto mais humanizado, então está tendo essa conscientização, né, das mulheres do parto natural, humanizado. Agora a gente está tendo um problema, né? Eu encaro como um problema, aquelas mães que têm aquele desejo de ter o parto normal e aí tá lá e acontece algum problema, ou o bebê está em sofrimento, ou ela tem algum risco, e aí o médico vira para ela e fala, precisamos ir para a cesárea. Essa frustração na mulher, eu acho que atualmente vem acontecendo mais, né? Aumentou, né, o número de parto normal. Você tocou num ponto que eu acho importante, Linelli. Para tudo na vida, a gente tem que ter bom senso e equilíbrio. Então, da mesma forma que eu tento conversar bastante com uma paciente que me procura durante o pré-natal e quer um parto cesárea logo de cara, sem se informar sobre o parto normal, eu também converso muito com aquela paciente que quer um parto normal a qualquer custo. A ponto, às vezes, de chegar e falar assim, você prefere ter um parto normal ou você prefere ter o bebê saudável no teu colo? O que é mais importante para você? Se a gente conseguir ter segurança para as duas coisas, nosso pensamento está alinhado. Agora, se você quer um parto normal acima de qualquer coisa, eu acho que tem que rever alguma coisa, né? Alguns conceitos, porque, poxa vida, o resgate ao parto normal, que ele aconteceu nesses últimos anos, ele é muito importante. Né? Você tentar humanizar, acolher aquela paciente que quer buscar a melhor forma do nascimento, que é o parto normal, puxa, é fantástico. E a gente vive esse dia a dia nas maternidades e a gente vê como a gente mudou a maneira de atuar em relação à forma que a gente aprendeu mesmo na faculdade. Sim. Ou que os nossos professores aprenderam. Mas tem algumas coisas que elas estão acima. Segurança, né? O monitoramento da mãe e do bebê durante o trabalho de parto, ele é muito importante. Você não pode, como médico, tendo um conhecimento do problema que pode estar acontecendo, você aceitar simplesmente porque a mulher colocou na cabeça dela que ela quer um parto normal. Você tem que ser enfático, porque você tem o conhecimento do que pode acontecer, ela às vezes não. Ela idealizou uma coisa e ela quer que aconteça. Então, você vai encontrar uma forma. É uma grande arte que a gente tem, tanto de tentar mostrar para uma mulher que quer uma cesariana a qualquer custo, que o parto normal é uma via mais segura, e também o outro lado. Muitas vezes tentar convencer alguém que quer um parto normal, mas ele não está acontecendo de maneira normal, né? A gente tem um problema que a cesariana ela é necessária. É muito importante esse vínculo com o médico para a paciente entender, né? É difícil. E muitas vezes a gente pega pacientes que a gente não tem vínculo nenhum, né? A gente pega pacientes que a gente conheceu agora, né? A paciente que fez um pré-natal com um colega, recebeu todas as orientações, mas ela estava, né, firme ali numa ideia, idealizou o parto de uma forma e quando chega ali as coisas não acontecem. Tudo aquilo na vida que a gente idealiza e chega na hora, não acontece do jeito que a gente estava pensando, isso gera uma frustração, como você falou, muitas vezes falta de paciência, uma insatisfação. Então, é uma arte, né? É uma arte. Em relação ao puerpério, que todo mundo fala muito no puerpério, o que é o puerpério? O que é o puerpério? O puerpério é o período pós-parto. Ele começa imediatamente quando o bebê nasce. Tá? Então, a gente divide em puerpério imediato, né? E o puerpério no médio prazo e o puerpério tardio. Eu falo para minhas pacientes o seguinte, a partir do momento que o bebê nasceu, até 40 dias após o parto, é o puerpério que a gente fala que é o mais conhecido e é quando a gente tem que ter uma atenção e orientar a mulher melhor. Depois dos 40 dias, aí a mulher já pode passar com o ginecologista para voltar a pensar na prevenção, para ver como é que ela vai evitar a gravidez, né?
e fazer todos os exames necessários. Mas o puerpério é esse período pós-parto que começa imediatamente após o parto e vai pelo menos até 40 dias. No caso de uma cesariana, a cicatrização completa do útero ela pode durar até 3 meses, 4 meses, mas a gente considera o puerpério aí os 40 primeiros dias. Mandaram uma pergunta. É normal sangrar até 2 meses após o parto? Existe, falei no vídeo anterior, vou falar agora, né? Existe um sangramento pós-parto que ele se chama loquiação. A loquiação nada mais é do que a camada interna do útero, que ela vai se descamando e saindo na forma de sangue durante o processo que o útero está retornando para o tamanho normal dele. Então, no começo, os primeiros dias é um sangramento mais importante, vermelho vivo, depois ele vai, 15 dias depois ele já está escuro, e aí no final ele já está parecendo um corrimento. Um sangramento, tipo menstruação, um fluxo um pouco maior, após os 2 meses, já não é mais considerado loquiação, já é uma menstruação nova. Muitas mulheres que amamentam, elas demoram para voltar a ter esse sangramento, né? Mas algumas mulheres que por algum motivo não amamentam, elas voltam a menstruar mais rápido. Então, 2 meses já pode ser uma menstruação. Entendi. E nesses 40 dias pós-parto, tem alguma restrição alimentar? Alguma coisa que não é bom nós comerem para cicatrização ou tanto para o bebê? Tem umas lendas antigas que falam sobre carne de porco, comida gordurosa, que vai, né, trazer problema. Eu acho que não tem nada que é proibido, né? Com moderação. Mas a mulher tem que se alimentar bem, se hidratar bem. Vocês têm ideia o tanto que a mulher perde de líquido do corpo dela quando ela está amamentando, o gasto calórico que é uma amamentação. Então ela tem que se alimentar bem. E se alimentar bem não é comer muito, é ter uma variedade. Então tem que equilibrar carboidrato, proteína, tomar bastante líquido, né? Mas proibido não. Algumas coisas aí para o bebê, eu deixo que vocês já devem ter falado até em algum vídeo de vocês, né? Que fala, tem alguma coisa que eu como. É muita observação, não tem regra, mas tem alguma coisa que a mulher come que ela percebe que o bebê tem mais cólica, tem mais dificuldade de digestão. Depois que o bebê nasce, é que o intestino vai começar a funcionar. Então, né, testar e ver o que acontece. E para a mulher a mesma coisa, né? Depois de uma cesariana, por exemplo, que é uma cirurgia, você não vai dar, nos primeiros dias, uma alimentação de digestão difícil. Você começa sempre com uma comida mais leve e vai incrementando conforme o intestino da mulher vai funcionando normalmente. A gente recebeu uma dúvida outro dia na caixinha, até quanto tempo pode sentir dor na cesárea? É normal, não é? O processo de cicatrização, quando a gente vê o corte na pele, a gente muitas vezes você não imagina quantas estruturas foram cortadas para você chegar até o bebê, né? Então, muitas pessoas já ouviram falar que ao todo são 7 camadas. Se pegar pele, tecido gorduroso, musculatura, a aponeurose, que é a capinha que cobre a musculatura, peritônio, útero, rompe a bolsa, então 7 camadas. Para nascer, quem já assistiu uma cesariana, demora para nascer no máximo aí 10, 15 minutos. Mas para terminar e você fechar tudo com carinho, com atenção, para não deixar nenhum problema para o futuro, pode demorar aí, em média, meia hora, 40 minutos, demora bem mais. Então, aqueles pontos que a gente vai dando internamente, a gente não tira. São pontos que demoram para reabsorver. E o processo de cicatrização, ele varia aí, em média, de 40 dias a 3 meses, a cicatrização completa do útero. Cada pessoa vai ter um processo de cicatrização diferente da outra. Então, vocês já devem ter visto cicatrizes na pele que ficam grossas, que ficam escuras, e pessoas que fizeram uma cirurgia difícil, mas que você olha e fala assim, nossa, foi parto cesárea mesmo? Porque eu não estou nem vendo a cicatriz. E muitas vezes os médicos levam esses créditos para os 2 lados. Quando fica muito bom, o médico é ótimo. Quando fica muito ruim, o médico não é bom. A gente tenta caprichar o máximo que dá, mas depende muito também da cicatrização da pessoa.
Pessoa que mandou a pergunta, ela falou que sentia um formigamento na cicatriz da cesárea e já tinha mais de um ano. Tá, isso aí não é dor. A dor é durante o processo de cicatrização. Agora, quando a gente faz a cesariana, a gente faz o corte. Posso pegar aqui? Pode. Tá. A gente, só para entender. Aqui é o cordão umbilical, mas vamos supor que é uma gestante. A gente faz o corte aqui embaixo e no sentido transversal, né? Só que todas as linhas de terminações nervosas que dão a sensibilidade da pele, elas passam verticalmente. Isso. Tá? Quando a gente faz esse corte lá embaixo, porque ele é mais estético, a gente secciona todas essas linhas. E elas demoram para se regenerar e dar a sensibilidade. Mulheres que tiveram cesariana, vocês vão perceber o seguinte: no começo, essa área que é amortecida, que parece que está anestesiada, ela é grande. E com o passar dos tempos, 1 mês, 2 meses, 4 meses, às vezes 1 ano, geralmente a mulher fala que no local mesmo ali onde foi feito o corte, bem naquele risco, ela não tem a sensibilidade boa. Não volta mais como era antes, mas o resto ali volta. Agora a dor varia de pessoa para pessoa, o processo de cicatrização, mas assim, depois de 3 meses pós-parto, geralmente não é comum ter dor importante que precisa tomar medicação no local da cirurgia. E em relação ao edema, ao inchaço que as gestantes ficam, após o parto, é normal continuar inchada ainda alguns dias? O mais comum é durante a gravidez, caminhando para o final da gravidez, a mulher começar já com um inchaço ou edema nos membros inferiores, principalmente no final do dia. Conforme a gravidez vai avançando, a mulher ganha peso, aumenta a carga sobre o membro inferior, a circulação vai ficando prejudicada e é muito comum as pernas incharem. Mas, às vezes, esse inchaço só aparece depois do parto. E as mulheres ficam assustadas. Doutora, eu não inchei na gravidez. Eu inchei depois do parto. Até 15 dias, pelo menos, pós-parto, 2 semanas, é muito comum esse inchaço sumir. E uma das coisas que a gente estimula durante a gravidez e logo depois do parto é a drenagem linfática, que além de ativar a circulação, você melhora bastante essa situação do inchaço. Em relação ao corpo da gestante, quanto tempo depois do parto ela volta ao normal? Difícil, né? Eu lembro numa revista, estava passando na banca, assim, junto com a minha esposa, né? E aí ela olhou uma foto de uma atriz, eu não vou falar agora, mas ela saindo da maternidade, uma foto dela de poucos dias pós-parto, que você via os gominhos do abdômen. Eu falei, Gisele, esquece, isso é Photoshop, não existe uma coisa dessa, né? Não existe. Toda a transformação que acontece durante a gravidez, ela vai demorar um tempo para o teu organismo voltar. Isso vai depender da forma que você se comportou durante a gravidez, se você teve uma gravidez ativa, se alimentou bem, ganhou pouco peso, a sua chance de voltar, né, ao teu peso de antes de engravidar, 40 dias depois, é muito grande. Lembrando que quando você amamenta, você está gastando caloria, né? Enquanto o teu bebê está ganhando peso, o certo é você estar perdendo, porque ele está sugando de você, né? Mas, em média, de 40 dias a 2 meses e meio, por aí, a maioria das mulheres já tem que estar voltando ao peso que ela tinha antes de engravidar. Tem as variações, claro que tem... Os hábitos anteriores também. E tem também uma situação, dependendo do que aconteceu no parto, o tipo de parto, às vezes o repouso precisa ser maior. A gente percebe também, às vezes, infelizmente, quando o bebê nasce, ele precisa de cuidados de UTI, essa mãe que vai e volta não consegue descansar, é muito mais difícil essa recuperação, né? Então, varia de caso para caso, mas, em média, essas transformações que acontecem durante a gravidez, até 2 meses e meio, 3 meses, a mulher já retornou como ela era antes. E a mulher que passou pela cesárea, ela pode ter um parto normal depois ou não? Essa pergunta também é boa. Hoje, como que a gente vê isso? Um parto normal, depois de uma cesariana, ele é totalmente possível, certo? O que é importante a gente analisar? Por que foi cesárea o primeiro? Hoje a gente está se questionando muito isso. Por que não
tentou o parto normal? Foi porque teve uma emergência? Foi porque você completou os 9 meses, passou uma semana, tinha risco de estar passando da hora e fez cesárea por causa disso? Ou foi por uma escolha? Quando a gente toma escolhas na nossa vida, independente se é do parto ou não, a gente tem que pensar que no futuro a gente pode mudar de ideia. E às vezes, se você teve uma cesariana por escolha, sem tentar um parto normal, isso pode atrapalhar talvez o teu sonho de ter um parto normal no futuro. Mas é possível. O que muda? Você tem um corte no útero, onde deu ponto, e ali está um pouco mais frágil, né? Então, um trabalho de parto prolongado pode alterar ali e fazer uma coisa que a gente chama de rotura uterina. Outra coisa também, uma indução de parto, né? Quando a mulher completa os 9 meses, ela quer tentar o parto normal, mas não teve contração. Também muda muito o método que a gente vai usar para tentar essa indução. E talvez ele não seja tão eficaz quanto o método de alguém que não teve nenhum parto ou que teve um parto normal. Então, é possível, mas é um pouco menos provável um parto normal depois de uma cesariana, mas é totalmente possível. Já fiz muitos, mas se você me perguntar, mulheres que têm uma cesariana, em média, vão ter mais parto normal ou cesariana? Disparado cesariana. Mesmo porque a mulher tem aquela experiência que muitas vezes foi boa e ela não quer mudar. O primeiro parto foi cesárea, foi no hospital tal, com o médico tal. Deu tudo certo? Vamos continuar a mesma coisa. Em time que está ganhando não se mexe, né? Mas eu tenho muitas mulheres que passaram por situações frustrantes, que elas gostariam de tentar o parto normal. Por algum motivo, elas trazem o relato de que não foi dada essa oportunidade para ela e elas querem tentar e muitas conseguem. E após o parto, quanto tempo depois a paciente pode voltar a se exercitar, fazer exercício? Depende do tipo de parto também. A cesariana é uma cirurgia, né? Então a recuperação da cesariana ela é um pouquinho mais demorada para retornar às atividades normais do que do parto normal. E principalmente você vai evitar exercícios que contraiam muito o abdômen, tá? Pelo menos nesses primeiros 30, 40 dias. Agora, atividade que não tem impacto, atividade em piscina, caminhada, bicicleta ergométrica, por exemplo, atividades mais aeróbicas, a mulher pode fazer já na semana seguinte do parto, se ela estiver bem, estiver tudo bem. Eita! Não é desculpa, né, para fugir Não. da academia. Faz levantamento de pacote de fralda, né? Tem várias coisas. É isso aí. Maravilha, acho que deu, né? Olha, muito obrigado mais uma vez. Vamos querer que você volte, porque eu já estou com os 2 temas aqui na cabeça para a gente fazer mais vídeos. Se o pessoal tiver dúvida e quiser comentar e colocar suas dúvidas, para mim vai ser sempre um prazer. Eu adoro esclarecer dúvidas e participar de canais que nem o de vocês. Deixa o seu Instagram também, que às vezes as mães gostam de ir lá. Aí vão ver bastante parto que a gente faz junto lá. Talvez veja a foto da Gabi em algum deles. Eu vou estar lá, porque eu apareço. No Instagram, o meu @ é guigineco, né? Eu trabalho também, o meu consultório fica na Clinimater, então no Instagram é Clinimater, né? Que é uma clínica que faz exames, cirurgias, consultas. E em hospital eu trabalho no Hospital São Lucas e trabalho no Hospital Ana Costa, aqui de Santos. Quero deixar aqui um agradecimento especial a vocês e também agradecer aí todas as pacientes que já passaram por mim, cada um com uma história diferente de vida, uma experiência legal. Me ensinaram muitas coisas, me ensinaram a ser um ser humano melhor, a ouvir mais o próximo. Eu acho que hoje o grande desafio do médico é ele esquecer de como era o médico lá de trás, que ele achava que tudo estava em torno dele, que era ele que ia resolver, e olhar mais para o paciente e sentir qual é a necessidade das pessoas, né? Muitas pessoas procuram a gente, muitas vezes não é por nenhum problema de saúde física, quer conversar, né, tá com dificuldade. Eu acho que o médico ele tem o dever de olhar isso. Então, obrigado para todas aí as minhas pacientes pela confiança e
Puxa, dizer que eu sou muito feliz na minha profissão. Obrigado vocês aí pelo convite. Voltarei quantas vezes vocês quiserem. Pessoal, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Vídeo todas terças e quintas, às 19 horas. Ative as notificações e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai se falando. Até o próximo. Tchau.